Olá, alunos. Bom, primeiro peço perdão pela qualidade aí da gravação. Eu estou em trânsito e não deu para eu estar aqui com todo o aparato que eu uso para fazer, na realidade, essas gravações. Então, assim, mesmo em trânsito, mesmo improvisado aqui, nós vamos ver alguns comandos que eu quero que você observe no nosso Pascal aí. Então, nós vimos, por exemplo, o comando while e o comando for. Eu quero te falar o terceiro tipo de laço, que é o comando repeat. Então, acompanha comigo aí na tela. Tá. Muito bem. Então, aqui no Pascalzinho, nós vamos ver um terceiro tipo de laço. Esse laço é interessante. Veja bem. Olha, então, deixa eu relembrar aqui com você, né? Isso serve então de revisão. Tá, se eu tenho um programa aqui qualquer, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra para você ver. Então eu tenho um programa aqui qualquer, veja bem, eu posso colocar assim, ó, uses CRT. Esse CRT diz respeito a essa janela preta aqui. Cadê essa janela preta aqui do Pascal, ó? O CRT é essa janela preta aí, tá bom? Então, depois de use CRT, nós costumamos declarar as variáveis, né? Então, a palavra é var, e eu, por enquanto, vou declarar uma variável com o nome aqui de opção, sem acento, né? E opção, ela é do tipo, sabe o que? Integer. Tá, então vamos ver aqui um novo tipo de laço repetido aqui. Então eu posso começar aqui limpando a tela, é o comando CLRSCR, a gente limpa a tela com esse comando aqui. E nós poderemos então fazer o seguinte aqui, a estrutura do repeat, tá? A estrutura do comando repeat é assim, ó. Repeat, repeat, tá bom? Aí tudo que eu quero que se repita vai ficar aqui dentro e eu vou usar a palavra until, uma expressão. Tá? Essa é a ideia. Então, como sempre a gente viu, olha, o while tinha uma condição. O que é uma condição? É uma expressão aritmética do tipo relacional. A gente já viu isso, já sabe. Então, no meu until aqui, eu também tenho uma expressão aritmética do tipo relacional. E, professor, qual é a diferença de uma para outra? No while, o teste da condição era bem no início. Então, nesse início aqui, se a condição fosse verdadeira, ele executava o laço e eu precisava delimitar com o begin e com o end. No repeat, a delimitação é a palavra repeat e a palavra until. E detalhe, ele vai executar o laço todas as vezes enquanto essa expressão aqui não for verdadeira. Olha a diferença. Enquanto no while eu executo sempre que é verdadeira, no repeat eu executo enquanto ela é falsa. E quando ela se tornar verdadeira, o laço para. Tá, então aqui dentro do repeat eu posso colocar tudo o que eu desejar para ser, na realidade, a minha repetição. Então, por exemplo, na hora de fazer um menu de opções, eu coloco esse menu dentro do meu repeat e eu vou escolher uma opção e ele vai se repetir enquanto essa opção, na realidade, for verdadeira, tá bom? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um menu, eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Tá, então voltando aqui para o nosso exemplo, agora eu já tenho comando repeat e um menu de opções. Veja bem, eu tenho aqui um conjunto de saídas, comandos de saída, write, e nesses conjuntos de saída aqui eu tenho as opções de 1 a 6 para fazer alguma ação que nós queremos, e eu tenho a opção set sair. Então, olha como é que funciona o comando repeat. Eu vou repetir isso aqui, onde alguém vai ter que escolher uma opção e eu farei a leitura do código que a pessoa escolheu aqui. E eu vou ficar lendo isso até que a opção seja 7, ou seja, quando alguém quiser sair, ele terá que digitar 7. Enquanto ele não digitar 7, ele não vai sair,
Simplesmente isso, tá? Nesse caso aqui, nós poderíamos até já compilar o programa e ver a execução dele. Vamos aqui compilar programa, compilado com sucesso, vamos executar. Tá, então olha, na execução do programa nós podemos ver aqui que ele está pedindo para escolher uma das opções, né? Então, qualquer opção que eu colocar de 1 a 6, ele vai permitir pedir outra opção. E só vai parar isso aqui quando eu colocar a opção certa. Então, se eu colocar aqui, ó, 5, ele vai repetir, escreve tudo de novo. Se eu botar 3, ele repete, faz tudo de novo. Eu vou colocar 7, aí ele vai parar, ó. 7, parou, voltou para o comando, tá bom? Então, observe o seguinte, nós conseguimos fazer com que o repeat escolha uma das opções válidas, né? E o que é que eu tenho que fazer com isso agora aqui? Tá, então agora nós precisamos fazer o seguinte, eu não sei qual é a opção que vai ser digitada. Então, o programa precisa tratar a opção, ele precisa verificar se foi 1, se foi 2, se foi 3, se foi 4, se foi 5, se foi 6. E se for 7, ele vai sair. Então, quando eu ler a opção, eu tenho que fazer um teste antes de pedir antes que ele chegue aqui no antigo e volte para apresentar o menu novamente, né? Então, tá, pessoal. Então, veja bem. Você percebeu lá na execução que sempre que eu estou fazendo a repetição aqui, eu estou escrevendo todo o menu. E aí, lá na janelinha do Clear, né, do SCR, naquela janela preta, o comando vai descendo, descendo e descendo. Então, para evitar isso, nós vamos fazer a seguinte coisa. Aqui, logo após o repeat, a primeira coisa que nós devemos fazer é limpar a tela. Então, eu faço CLR Clear SCR, Clear Screen. E aí, com isso, nós vamos limpar a tela e o menuzinho vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, nós já vimos a execução. Então, mas preste atenção uma coisa. Digitar das opções de 1 a 6, né? Eu chego no antigo, mas eu preciso saber qual foi a opção que a pessoa escolheu e tomar a ação correspondente à opção. Se a opção for 1, eu vou alimentar o vetor. Se a opção for 2, eu vou exibir o vetor. E assim por diante. Lembrando que, para eu exibir, inserir ou excluir elementos, é interessante que a primeira coisa que eu tenha feito seja alimentar o vetor, definindo inicialmente qual é o tamanho que eu quero para o meu vetor, né? Considerando que ele poderá ter um tamanho, que ele tem sempre um tamanho fixo, mas eu poderia trabalhar com um tamanho menor do que o fixo. Então vamos testar a opção. Como é que nós aprendemos a testar a opção? Sempre nós usamos o comando if. Comando if, seguido de uma expressão aritmética, aí mais uma vez then, então deixa eu escrever aqui, fica melhor para você. Então a gente faria assim, olha, se eu quiser testar aqui a opção, faríamos dessa maneira, ó, comando if, chega. If, né, seria if, uma expressão aritmética, a minha variável informada, opção, se a opção for igual a 1, por exemplo, né? Then, o que é que eu iria fazer? Eu iria inserir, alimentar o array. Se não fosse, eu teria que colocar else, né? Else, aí eu ia testar novamente. If, opção, eu ia testar novamente. If, opção, igual a 2, then, aí eu vou fazer alguma coisa, caso contrário, else e assim por diante. Então, para evitar esse ninho de if, nós poderemos testar essa opção aqui através de um outro comando que eu vou ensinar para você agora. Então, deixa eu apagar esse aqui. O comandinho novo que a gente vai fazer, ele é bem simples. Ele tem a seguinte sintaxe, ó. A sintaxe dele é case. Case o quê, professor? Né?
case, a minha opção, ou o meu statement, a minha expressão aritmética, case opção of. Então, caso a minha opção seja uma das opções que foi dada no menu, que é de 1 a 7, né? Então eu vou dizer o procedimento, o valor de cada uma delas e o procedimento. Se ela for 1, a sintaxe é essa, 2 pontos. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que alimentar o array, alimentar. Está em português, nós vamos já colocar um comando para ele. Caso ela seja 2, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir, tá bom? Caso ela seja 3, eu tenho que fazer o quê? Ainda está aí na tela, dá para ver, olha. Eu tenho que inserir um elemento, inserir, tá? E assim por diante. Então, depois que eu testar todas elas, eu posso, né, fazer o seguinte, vamos adiantar para que a gente tenha um sucesso maior aqui. Então, rapidinho aqui, deixa eu fazer a cópia e voltar. Tá, pessoal, então já tendo digitado para ganhar tempo, voltamos aqui e aí observamos o seguinte, agora eu estou aqui com o comando case completo. Então, uma outra maneira de testar o conteúdo de uma variável é com o comando case, né? Então, case opção of, seja uma dessas. Nós temos lá no menu em cima 7 opções. Para cada opção, a sintaxe é essa, opção, o valor possível, 2 pontos, e a ação que eu quero fazer. Pessoal, vocês estão vendo que aqui eu tenho nomes, né? Alimentar vetor, exibir vetor, inserir elemento, excluir elemento, procurar elemento e ordenar vetor. Se a opção for 7, vamos dizer programa encerrado, né? Aí eu só dou essa mensagem quando ela for 7 e o meu until vai parar de rodar, porque a opção agora foi verdadeira, a opção 7. E se porventura alguém colocar uma opção que não é nenhuma dessas válidas, simplesmente nós vamos dar uma mensagem opção inválida, eu saio do case e entro no until e volto novamente para mostrar o menu e vamos fazer tudo novamente. Mas aqui o que é o nome de cada uma dessas coisas que aparecem aqui? O nome disso é um nome de uma procedure, né? Procedure é um trecho de programa que nós podemos colocar como se fossem pequenos blocos e aí eu consigo direcionar minha ação para onde eu quero. Então eu começo com o menu, escolho a opção, a depender da opção eu mando executar a procedure. O procedimento de executar uma procedure é simplesmente citar o nome dela aqui. Então cada palavra dessa aí, na realidade é o nome de uma procedure. A gente vai já ver isso aqui. Tá bom? Então, a princípio, né, se eu reduzir aqui o tamanho, você vai ver o comando talvez por completo, né? Então vamos ver aqui, eu começo, ó, o meu repeat ali em cima, limpo a tela, mostro o menu, a pessoa escolhe a opção, eu testo a opção com o case, ou eu chamo a execução de uma procedure, ou eu dou a mensagem que a opção está inválida, ou dou a mensagem que encerrou o programa e o meu until aqui vai fazer todo o controle que nós queremos aqui, né? O meu until é que vai dizer se eu volto ou não. Se a opção igual a 7 for verdadeiro, o meu repeat para, né? Isso é o contrário do comando while. Tá bom, pessoal? Então, agora só falta nós sabermos como é que nós vamos executar cada uma desses procedimentos aí que o meu comando case está chamando a depender do valor da opção, tá? Então vamos fazer nossa primeira procedure aí, que é o alimentar vetor, tá? Então vamos lá conosco. Então, pessoal, então estamos de volta já com o programa então completo aqui digitado e nós vamos então compreender o que é que o programa vai fazer a mais. Então observe o seguinte: está aqui um programa manipulação de arrays. Então, o que é que nós manipulamos em um array? Tudo aquilo que está naquele menu, está lá embaixo ali. Né? Então, o meu programa principal, o corpo dele precisa, o controle precisa estar lá embaixo. O menu é esse aqui, ó.
Eu alimento o array, eu posso exibir o array, eu posso inserir elemento, eu posso excluir um elemento, posso procurar um elemento ou posso ordenar todos os elementos que estão dentro do meu vetor ou então sair. Tá? Essas são as opções. Para cada opção, nós temos um procedimento. Então, vamos lá para o início do programa, que é o programa de manipular array. Eu uso aquela janela preta, que é a janela de saída de cada um dos meus writes. Então, preste atenção, nós usaremos a seguinte estratégia, considerando, como eu já disse para vocês, que o Pascal não permite vetores dinâmicos, eu tenho que criar um vetor de tamanho fixo. Então, nós vamos criar um vetor já com um tamanho máximo. O nosso tamanho máximo vai ser essa constante. Conste, declaração de uma constante, o nome da constante é max, e o tamanho dela é 20. Então, é a quantidade máxima de elementos que o meu vetor poderá ter. Tá? Então, eu tenho aqui as minhas variáveis, por exemplo, notas será um array que vai de 1 até o tamanho máximo do tipo inteiro. Tá? E eu tenho uma outra variável, quantidade, que vai ser também do tipo inteiro e vai determinar para mim qual é o tamanho que eu quero no meu vetor de possivelmente 20 posições. Ora, para notas, pessoal, para cada pessoa, normalmente, nós trabalhamos poucas notas, né? 3 ou no máximo 5 notas, tá? Então, só para nós entendermos isso aqui. Mas caso eu queira alimentar um array, então presta atenção, aqui está a minha procedure. Tá? Então, a procedure, dentro do Pascal, ele tem essa sintaxe. O nome procedure, porque é um trecho de programa, e o nome da procedure, alimentar vetor. Esse nome é o nome da procedure, que é chamada se a opção 1 do menu, se a opção do menu, perdão, for a opção de número 1. E aí o case, se identificar que a opção é 1, faz a chamada dessa procedure alimenta valor. Em um trecho de programa, na procedure, eu também posso criar variáveis internas para essa procedure. No caso aqui, tem uma variável apenas i do tipo inteiro, que é para o controle do meu laço. Tá? Então, o que é que a minha procedure faz? Primeiro, ela pergunta quantas notas você deseja inserir em um vetor que tem um tamanho máximo de 20. Então, é lido aqui uma variável QTD. Professor, essa variável não é da procedure. Não, essa variável está definida no escopo maior do programa. Ela é válida para todas as procedures, tá? Essa variável i, ela tem uma versão só para essa procedure, mas a variável QTD, ela vale para todo o programa, porque foi definida lá em cima. Então eu pergunto, se a variável, que é a quantidade informada pelo usuário, for maior do que o valor máximo, nós vamos forçar que ela se torne igual ao valor máximo permitido, definido pela constante lá em cima. Caso contrário, a minha quantidade continua com a mesma. Então, agora eu vou fazer um laço, que vai do elemento i, variável que controla o for, de 1 até o tamanho informado pela pessoa. E aí, com isso, nós podemos fazer, então, a alimentação do array. Olha. Digite a nota índice i, então a nota 1, a nota 2, a nota 3, até a quantidade que foi informada. E aí a pessoa lê essa variável. Como é o nome da variável? O nome do array indexado. Relembrando, sempre que eu me referir a uma variável que é um array, eu tenho que fazer uso do índice. Então, leia a nota índice i. É isso que eu e você precisamos fazer aqui. Então, essa é a procedure para alimentar array. Tá? Segunda opção seria exibir o array. Pessoal, essa é a mais fácil, é só fazer um laço de 1 até o tamanho informado, QTD, que poderá ser um valor menor do que 20 ou forçado ser igual ao tamanho máximo. E fazer um laço que vai de 1 a essa variável, simplesmente escrevendo o array que está ali, a posição dele. Só que detalhe, como eu tenho um menu de opção e a pessoa poderá escolher a opção exibir o array
mesmo sem ter alimentado ele antes, nós vamos testar isso, né? Então, na minha procedure exibir vetor, nós temos também uma variável interna i, do tipo inteira, e aí eu faço um teste. Se a minha QTD for igual a zero, então é porque não foi alimentado nada do vetor ainda. Então eu simplesmente, como eu tenho dois comandos, eu faço um bloco aqui de comandos, eu até deixei eu subordinar ele aqui ao if, e esse bloco vai fazer o quê? Esse bloco simplesmente vai fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer um write dizendo que o vetor está vazio e o comando exit faz com que eu saia dessa procedure que foi chamada lá pelo case. E quando eu sair da procedure que foi chamada pelo case, eu continuo dentro de um repeat until. Então eu vou pedir o menu novamente e vou fazer outra opção, se for o caso, ou a mesma opção. No caso aqui, se está vazio, o ideal seria fazer o armazenamento das notas. Então, continuando essa procedura exibir vetor, se ele estiver vazio, eu digo que não tem nada. E se ele tiver alguma coisa, eu vou escrever notas armazenadas, uma mensagem, e vou fazer aqui um laço. E esse meu laço, você observa, ele não tem begin nem end, porque eu só tenho um comando. Então, eu vou escrever posição i, lá do meu for, então de 1 até, né, a quantidade que eu desejo lá, que tem no meu array, e eu vou simplesmente escrever aqui o que? Eu vou escrever aqui. Esses espaços aqui não são necessários, eles são apenas maquiagem, né? Opa, o que faz diferença mesmo aqui para nós é a vírgula, tá? Então eu tenho um literal posição, eu tenho a variável de controle i, eu tenho mais um literal para separar, e eu tenho aqui a minha variável, que é o array indexado pelo próprio i. Simplesmente eu vou escrever isso. Facinho, facinho, não tenho o que fazer. No chamado da procedure é isso aqui. E aí eu tenho a próxima possibilidade, a opção 3. Eu quero inserir um elemento dentro do array. Então, esse aqui você vai precisar ter apenas uma atençãozinha e pensar aqui como se fosse um conjunto de cadeiras com pessoas e você quer de repente inserir uma cadeira entre duas pessoas. Então, o que é que nós temos que fazer com isso? Tá, pessoal? Então, olha, a procedure para a opção número 3 é inserir um elemento. Então, eu preciso que você compreenda a dinâmica disso. Suponha que eu tenha, então, o seguinte, deixa eu tentar te demonstrar isso aqui. Eu tenho 5 elementos, tá? E eu quero inserir um elemento na posição 3. Tá, para eu inserir um elemento na posição 3 e o meu vetor de 5 elementos ele vai até 20, então eu tenho que liberar esse espaço. Como é que eu vou fazer isso? Eu pego essa última posição, que é a posição igual ao tamanho final do array, né? É o QTD. Eu jogo ele para uma posição na frente, aí pego esse de trás, jogo para a posição desse, pego esse e jogo para a posição desse. E aí esse agora está livre, ou está com o mesmo valor que eu movi para cá. Mas aí eu pego o valor informado e coloco agora nesse lugar. Então foi inserido um elemento e o meu array agora ficou com, que tinha o tamanho 5, ficou com o tamanho 6. Vamos tentar visualizar isso agora aqui na programação. E se você não conseguir, eu sugiro que você faça um desenhozinho aí no papel, coloca um valor inicial de 5 elementos e um elemento vazio no meio. Como é que você vai inserir algo ali? Tá? Você pode trabalhar isso, por exemplo, com um carocinho de feijão, de milho ou até de arroz, né? Você vai deslocando de uma caixa para outra para você compreender a dinâmica. Então vamos observar aqui como é. Então, na minha procedure inserir elemento, opção 3, chamada pelo case, lá após o menu, dentro do repeat. Essa procedure ela precisa ter algumas variáveis próprias dela. Quais são? Posição. É a posição que eu quero inserir o elemento dentro do que já existe. O valor. Qual vai ser o valor a ser recebido por essa posição? E a variável i, que vai
controlar o meu laço, tá bom? Então, veja bem, eu começo simplesmente testando qual é a última posição do meu array. Então, se a última posição do meu array, que é QTD, foi igual àquela constante max, que é o tamanho máximo do meu array, isso significa que o meu array estaria todo preenchido. E se ele estiver todo preenchido, então eu preciso simplesmente dar uma mensagem dizendo o quê? Que o meu vetor está cheio, não tem como inserir mais. E aí o comando esse, já visto aqui, sai da procedure, vai embora. Mas se a quantidade for menor do que 20, então eu posso inserir ainda algum elemento. Aí, então eu vou solicitar aqui qual é a posição de inserção para o meu usuário, né? Então informe a posição para inserção. E esse número assim informado precisa ser da posição 1 à última posição. E a última posição do meu vetor é a variável QTD, que diz qual é a última posição. Então, eu dou a opção do cara de 1 a 6, né? De 1 a QTD mais 1. Cara, você quer inserir algum elemento? Tá, em que posição? Se eu tiver 5 elementos, eu digo, você quer inserir de 1 a 6, porque eu posso inserir a nova posição, que é a 6. Ele não pode inserir lá para frente. Se eu tenho 5 e eu quero inserir mais um, poderá ser a sexta posição, mas ele pode querer inserir em outro lugar, como, por exemplo, eu disse na posição 3. Aí, então, eu teria que deslocar os elementos para inserir na 3, tá bom? E aí a pessoa vai, então, informar qual é a posição variável da procedure. Qual é a posição que eu quero para receber o elemento. E aí, pessoal, eu preciso testar qual foi a resposta do cara. A maneira de testar isso aqui simplesmente é o quê? Eu vou testar assim, olha, você já tem conhecimento disso. Eu pergunto se a minha posição for menor do que 1, está inválido. Se a minha posição for maior do que o tamanho do array mais 1, também está errado, né? Pode ser no máximo mais 1 para eu inserir mais um elemento. Então, caso isso seja verdadeiro, eu vou responder aqui como posição inválida e vou sair da procedure. Mais uma vez, comando exit, sai da procedure. Mas se a posição estiver correta, então, se está correto, eu já posso pedir o valor da nova nota, recebo o valor, e agora eu tenho apenas que preparar o lugar para que eu possa receber aqui os elementos. Então, qual vai ser o elemento na realidade aqui que nós vamos inserir, né? Então, o elemento que nós vamos inserir, acompanhem comigo rapidinho aqui, peraí que eu precisei dar uma olhada na outra tela. Vamos lá. Recebido o valor, eu vou deslocar os elementos. Pessoal, é a mesma coisa, é o comando for acrescido só de uma coisa. Eu vou fazer um for saindo da posição final do meu array, a posição final é a variável QTD que diz, e eu vou decrescendo ela até chegar na posição escolhida pela pessoa que quer inserir o elemento. Então, o comando é um for da minha variável i, controle do for, que começa na última posição, QTD aqui, olha, e ela vai decrescendo down to a posição desejada pela pessoa. E o que é que eu faço isso? Eu pego a nota que está lá no meu array, né, i mais 1, e atribuo a ela simplesmente o valor da nota índice i. Profissional, entendi. Vamos lá, tentar escrever. Imagine que eu tenha 5 elementos no array, mais uma vez, e eu quero inserir um elemento na posição 3, de novo. Então, eu começo da minha posição 5 fazendo o seguinte, eu pego o último elemento que está na 5, e aí eu vou mover para a casa da frente. Qual é a casa da frente? É notas, índice I, que é a última posição que ele partiu, mais 1, que vai dar o sexto elemento. Qual era o tamanho inicial QTD? QTD tinha o tamanho 5, mais 1, 6. Então, a posição 6 recebe a posição 5, a posição 5 recebe a posição 4, né? A posição 4 recebe a posição 3 e a posição 3, que vai continuar com o mesmo valor, vai receber o novo valor lido. É isso que ele vai fazer, olha. Então, eu desloquei para a direita,
e vou inserir o novo valor, simplesmente dizendo que a nota índice posição, que é a posição que a pessoa escolheu, vai receber o valor que ele digitou e vai substituir aquela nota anterior que estava naquela posição. Só que agora a minha variável, a última posição do array, não é mais QTD. Agora a nova posição do QTD é QTD mais 1, porque foi acrescido um elemento. E aí, depois disso, eu posso dizer que a nota foi inserida com sucesso. Parabéns. Então, vamos aqui para a nossa próxima opção aí do nosso menu. A opção agora é excluir um elemento. Pessoal, é a mesma coisa, só que ao contrário. Se para inserir eu desloquei para a direita e coloquei o novo valor, para excluir eu simplesmente desloco para a esquerda e reduzo o tamanho do meu vetor. Né? Simplesmente isso. Então, a procedure excluir tem isso aqui, ó, procedure excluir elemento. Ela tem igualmente as variáveis internas, posição e a variável i. Observe que eu não tenho a variável valor aqui, porque eu não vou receber valor, eu vou simplesmente apagar, excluir o que tem lá. Então, o mesmo teste é válido aqui, olha. Se a minha quantidade ali for igual a zero, o vetor está vazio, não tenho que excluir nada e eu saio da procedure, tá? Então, digite aí qual é a posição a excluir. Professor, não tinha que verificar se era maior do que o array, não? Não, eu vou excluir dentro de uma possibilidade aí que eu tenho, que é de 1 a 20 elementos. Então, ó, digite a posição a excluir. O cara digitou. E agora eu faço o teste aqui para saber se essa posição foi válida ou não depois que ele digitar, não é isso? O teste é o mesmo, e aí, se ele não satisfizer, mensagem, a posição está inválida. E agora nós vamos deslocar os elementos não mais para a esquerda, mas para a direita, mas eu vou deslocar para não mais para a direita, mas agora para a esquerda. Então, o meu for vai ser, eu vou começar da posição escolhida pela pessoa até a posição quantidade menos 1. Coloque isso aí no papel que você percebe. Né? Então, você quer excluir que elemento? Cara, vamos dizer aqui, eu tenho 5, quero excluir a posição 4. Então, o meu for tem que fazer o quê? Olha, eu tenho que deslocar simplesmente aqui, ó, começando da posição que o cara escolheu até do tamanho que eu tinha, menos 1. No caso aqui, eu vou dizer que a nota índice I, que vai ser a posição escolhida inicialmente, vai receber a nota que estava na frente. Então, agora eu vou pular para cá. Ó. A 4 eu só dou um pulo. Mas se fosse para outra, eu ia pulando, pulando e pulando o tempo todo. Eu iria deslocando, iria destruindo sempre a posição anterior. E ao final, eu atualizava a quantidade, dizendo que o QTD seria agora QTD menos 1. Tá, então, até podemos admitir que a última posição lá ficou repetida, né? Mas ou eu movo zero para ela, ou eu simplesmente entendo que quando eu trabalhar com o meu vetor, eu vou apenas até QTD e não mais até a posição anterior. E aí eu posso dizer que a nota foi excluída com sucesso, tá bom? Então, o próximo procedimento seria procurar um elemento no vetor. Também nós já fizemos isso, dá uma olhadinha aí. A variável procurar elemento, ou a procedure procurar elemento, chamada lá pela próxima opção, tem essas variáveis internas. A variável valor, a variável i e uma variável booleana chamada encontrou. Tá? Olha que bacana isso aqui, já ensaiamos isso. Então, o meu begin começa assim, ó. Se a quantidade foi igual a zero, a mesma coisa lá, mensagem. Espera aí, pessoal, meu vetor está vazio e eu saio da minha procedure. E aí? Né? Opa, apaguei aqui alguma coisa, é só um int aqui. Vai lá, então, digite aí o meu argumento de procura. Digite a nota que você deseja procurar. Aí eu coloco aqui um valor, tá bom? O meu encontrou vai receber falso e eu vou variar aqui com o meu for. Só dar uma organizadinha melhor para ficar mais claro aqui.
Olha, aqui, e aí eu vou fazer o meu if bem aqui. E agora ficou mais organizado um pouquinho aqui. Tá, então eu vou fazer o meu i de 1 até o tamanho do vetor, porque eu vou varrer todo o vetor para procurar a variável que eu quero. Então, se a nota, né, o meu array índice i for igual ao valor que eu procuro, eu digo logo aqui, nota encontrada na posição tal. O meu encontrou recebe verdadeiro aqui, porque eu vou testar lá embaixo. E aí, quando eu varrer isso aqui tudinho, eu verifico o meu encontrou, tá? Se if not encontrou, ou seja, se a minha variável for negada, ela é falsa. E se ela for falsa, é porque eu não encontrei. Caso contrário, eu já disse aqui que ela foi encontrada na posição índice i, tá? Agora, você pode otimizar essa rotina aqui, fazendo com que na hora que ele encontrar a posição, ele já saia. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, na hora que nota encontrada, eu poderia estourar o meu i aqui, tá bom? Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu ia dizer que o meu i, se ele encontrou o meu i, vai receber QTD. QTD, na realidade, mais um. Aí eu estouro o meu i e saio do laço, né? Perfeito. Próxima opção aqui que nós temos é a posição de ordenar um vetor. Eu queria que você visse esse bem direitinho, porque o que consiste aqui é o seguinte, nós vamos varrer o vetor até que ele fique 100% correto. Então, tem mais de uma maneira de fazer isso. A maneira que está feita aqui para você foi colocado um for dentro de outro for. E aí ele vai, então, fazer um certo número de vezes aí, mas isso também pode ser otimizado. Se você tiver uma paciência para estudar, isso pode ser otimizado. Sempre que você encontrar, então, a gente pode fazer o teste, mas isso aqui vai funcionar. Então, consiste no seguinte, eu tenho duas variáveis de controle, porque eu vou usar dois for, um dentro do outro. Eu tenho uma variável auxiliar, que é para me permitir fazer as trocas, né? Então, por exemplo, quando um número for maior do que o outro, para eu trocar de lugar, eu preciso de uma variável fora do vetor. Então, eu jogo um elemento para a variável fora, jogo um elemento para cima do outro, fico com dois iguais e pego aquela que estava na auxiliar e trago de volta, né? E assim eu vou conseguindo organizar. Então, dá uma olhadinha aqui. A mesma coisa aqui, o teste do array, para saber só se ele está legal ou não. Caso contrário, eu faço esse. E o que interessa para nós mesmo aqui é esse método aqui de classificar o meu vetor. Deixa eu colocar isso mais alinhado aqui para ficar melhor. Vamos lá. Eu tenho o meu primeiro for aqui, que é o meu primeiro for é o i, de 1 até a quantidade menos 1, e o meu segundo for é de j, de 1 também até a quantidade menos i, tá bom? Então, dentro do primeiro, eu faço esse tipo de coisa aqui, ó. Pronto, meu laço está todo alinhado. Então, consiste no seguinte, ó. Se a minha nota J for maior do que a nota J mais 1, né? Então, é o seguinte, a nota anterior está maior do que a da frente. Então, como eu quero classificar em ordem crescente, eu preciso trocar elas. Mas se eu trocar ela, uma vai destruir a outra. Então, eu tenho que jogar uma delas para uma variável auxiliar. Então, está aqui, ó. Eu pego a variável auxiliar, que vai receber a nota J, pego a nota J, que vai receber a nota J mais 1,
E a nota J mais 1 depois vai receber a nota que estava lá no auxiliar. Com isso eu fiz a troca, tá? E aí, se eu tivesse uma variável aqui para sinalizar que eu já troquei, então eu vou repetir isso enquanto essa variável fosse verdadeira. Ou então eu deixo seguir os dois for aí na realidade, até que todo o processo seja feito e haja a troca. Então, pessoal, tenta estudar esse programinha aqui. O programa principal, ele começa com essa, na realidade, exibição do menu aqui, né? O programa principal, a minha opção é o valor aqui inteiro, né? Uma variável interna, e aquele menu dentro de um repeat e um case. E assim termina o programa. Então eu vou colocar esse programa aí para você dar uma estudadinha e vou dizer o que é que eu quero que você faça com ele aí, tá bom? Valeu, pessoal. Estuda. Aqui agora sim, de fato, nós temos alguns comandos novos. Nós temos o comando repeat, o comando case e temos as procedures, né? Mas o que eu vou pedir para você fazer a partir disso aí, né? Eu vou escrever lá no grupo e a nossa coleguinha lá, me fugiu o nome dela agora, né? Minha conterrânea a Darcila, né? A Darcila vai então é, compartilhar com vocês o programa aqui que eu vou mandar para ela, tá bom? Estuda e vai fazer o exercício conforme eu vou pedir para você, tá bom? Valeu, pessoal, e até, né, a nossa próxima semana aí